que a nossa atuação é em prol do paciente. Nós temos hoje um nível de consciência muito grande disso, que a decisão em fazer a operação não pode sair da cabeça só do cirurgião. A cirurgia da obesidade não é uma especialidade médica, é uma área de atuação do cirurgião geral, do cirurgião do aparelho digestivo. A obesidade é uma doença multifatorial. Por ser multifatorial, nós temos que ter multi-especialidades envolvidas. Hoje estaremos falando no nosso programa sobre o aparelho digestivo, cirurgia do aparelho digestivo. Estaremos falando também sobre a formação do médico nesse segmento. E vamos também falar numa área de atuação dentro da cirurgia do aparelho digestivo, que é a cirurgia da obesidade. Papo de Médico, com o Dr. Carlos Fernando. Eu sou o Dr. Carlos Fernando, vice-presidente do Sindicato dos Médicos do Distrito Federal e secretário-geral da Federação Nacional dos Médicos do FENAM. Mais um programa do Sindicato dos Médicos, capitaneado pelo nosso presidente, Dr. Gutenberg, que é presidente da Federação Nacional dos Médicos também, né? E dentro desse contexto, estamos trazendo aqui hoje mais uma experiência para vocês, mais uma informação, mais uma integração, que o nosso objetivo é fazer com que o médico receba todo esse cuidado para que lá na ponta ele possa levar o resultado final, que é o bom atendimento ao paciente. O nosso amigo, professor Dr. Ronaldo Cuenca, extremamente qualificado, é professor da Universidade Federal de Brasília, é membro do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, e eu acho que eu vou parar por aqui. Eu vou deixar o Dr. Ronaldo se apresentar, porque senão não tem programa. Deixa ele resumir. Muito bem. Muito obrigado pelo convite. Parabenizo o Sindicato dos Médicos do Distrito Federal pela iniciativa desses eventos. Preocupação, né? Preocupação com a formação do médico, preocupação com a assistência, com o resultado da assistência. Então, parabéns a vocês. Eu acho que é assim que nós vamos construir uma medicina cada vez melhor. A minha formação inicia em cirurgia geral, depois fui para a cirurgia do aparelho digestivo. Quando terminei a residência em cirurgia do aparelho digestivo, tive a oportunidade de concluir meu mestrado, logo na sequência o doutorado. São títulos que aparentemente não têm nenhuma significância na assistência ao paciente, mas para quem passa por isso depois vai se sentir um pouco mais confortável. Depois fazendo parte das sociedades de especialidades a qual me envolvi, então hoje estou aqui numa função de ajudar a Sociedade Brasileira de Cirurgia Videolaparoscópica, o Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva, já passei pela vice-presidência do Colégio Brasileiro de Cirurgiões e hoje tenho a oportunidade de estar dentro da universidade, que é a instituição que nós deveríamos valorizar sempre, a formação, a graduação, a pós-graduação lato sensu, a pós-graduação stricto sensu, que é quem vai dar ao profissional uma melhor condição de tratar dos nossos pacientes. Então, felizmente, eu tive essa oportunidade, consegui fazer tudo isso, sei que não são todos os profissionais que têm essa disponibilidade, chegar ao mestrado, ao doutorado, depois ter tempo para dedicar para a universidade, não são todos os profissionais, mas com certeza aqueles que têm essa oportunidade devem fazer isso. É importante na formação do médico e aqui então falando da formação do aparelho digestivo, nós temos várias oportunidades de formar bem o cirurgião do aparelho digestivo. Vamos fazer uma miscelânea da tua formação médica, com a tua formação de entendimento, que como você mesmo falou, nem a grande maioria dos colegas, pela dedicação à parte técnica da medicina, às vezes se afasta um pouco e está cada dia mais exigente isso. Então eu gostaria de fazer uma miscelânea com você, como que você vê a formação desde o residente, do colega profissional hoje e o papel das entidades, tanto do Conselho Federal de Medicina, do Conselho Regional, nós sindicatos, Associação Médica. Então eu queria que você fizesse uma tratorada aí nisso daí, para a gente poder dar aos nossos internautas um esclarecimento e, para quem já sabe, ganhar mais. Nós temos um espírito sempre muito mais crítico do que um espírito de valorizar o que a gente tem. Quando nós temos a oportunidade de estarmos dentro dessas entidades, como você hoje dentro do sindicato, a gente habitualmente gosta mais de criticar o sindicato, criticar a AMB, criticar as sociedades de especialidade, as universidades. O que eu acho que nós precisamos fazer é entrar nessas entidades
e de dentro dessas entidades promover melhorias e mudanças. Então eu vejo muitos dos nossos colegas que a gente encontra às vezes em congresso, de pessoas que estão em cidades pequenas, como você mencionou, que reclamam que têm dificuldade para melhorar a sua formação, melhorar o seu treinamento e até conseguir a sua especialização. Quando hoje nós temos a oportunidade de estar dentro dessas entidades hoje, dentro da Sobracil, a cirurgia laparoscópica, a cirurgia do aparelho digestivo, a universidade, eu queria dizer aos colegas nossos que estão distantes de nós, distantes dos grandes centros, que quem quiser hoje ter uma boa formação, quem quiser hoje melhorar a sua formação, quem quiser hoje ir atrás da sua especialidade, deve fazer isso, porque as entidades AMB, CFM está imbuída dessa situação. Ela quer disponibilizar para os médicos a melhoria em tudo que ele um dia já fez na sua faculdade. Muitos dos nossos colegas já têm 50 anos de atuação e depois disso não tiveram mais contato com as entidades de classe ou com a sua especialidade ou com a sua escola. Então procurem. Hoje as nossas sociedades de especialidades, as nossas universidades, os nossos cursos estão aí para ajudar, para melhorar ainda mais a formação do médico. E aí falando um pouquinho rapidamente sobre a universidade hoje cumpre o seu papel bem, mas ela não consegue fazer tudo, ela não consegue se responsabilizar por um médico que ficou dentro dos bancos da universidade 6 anos e depois nunca mais voltou. A universidade não tem como formar um médico em 6 anos para que ele possa exercer a medicina por 50 anos. Não recicla ele. Não recicla. A oportunidade foi se abrindo aos poucos. Por outro lado, nós tivemos um contraponto que a quantidade de faculdades de medicina que se abriram indiscriminadamente também, né, deu outra situação. Outra situação. Fala para mim, como é que está a cirurgia do aparelho digestivo, Ronaldo? A cirurgia do aparelho digestivo vem numa crescente muito boa, porque hoje ela tem uma coordenação em todo o Brasil. A fala de Brasil, tá, que eu quero. Brasil, vamos andar. O Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva tem hoje uma posição onde ele criou várias ramificações e está em todas as áreas. Todas as áreas que eu digo nós temos hoje 66 programas de residência em cirurgia do aparelho digestivo a nível nacional. 66? 66 credenciados pela Comissão Nacional de Residência Médica. Certo. Temos 7 programas recomendados pelo Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva. Estamos falando aí de aproximadamente 300 cirurgiões do aparelho digestivo ano, Brasil. Brasília, nesse contexto, tem 5 vagas em cirurgia do aparelho digestivo. E essa penetração do Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva por pessoas fantásticas, com presidentes de altíssimo respeito, formação, tem a oportunidade hoje de estar muito próximo na formação do residente em cirurgia do aparelho digestivo. E tenho certeza que 4 ou 5 anos nós vamos estar num cenário muito melhor que nós estamos vivendo hoje, porque está sendo um trabalho árduo, cansativo, semanal, disponibilidades de cursos, de atualização, de palestras com as pessoas do mais alto gabarito, professores renomados de instituições renomadas, e nós estamos tendo uma oportunidade de oferecer na formação do cirurgião do aparelho digestivo ótimas informações e condições de formação. Quais são os critérios para que uma cidade tenha um cirurgião do aparelho digestivo, deveria ter uma cirurgia que necessita muitas vezes do paciente num pós-operatório, pela comorbidade, pelo peso desse paciente, às vezes um paciente de 170, 180 quilos, o paciente possa operar com uma tranquilidade, e qual é o risco da cirurgia bariátrica? Para cada doença do aparelho digestivo, nós temos um tratamento adequado. Determinar o quanto de volume precisa existir para que tenha um cirurgião bem orientado, bem formado, não é uma missão fácil. A gente ouve algumas pessoas dizem assim, para fazer uma cirurgia de pâncreas, precisa ter um volume determinado para que você tenha condição técnica para isso. O que a gente sabe é que nem todas as cidades vão ter condições e infraestrutura de pessoal e de hospital para tratar todas as doenças. Especificamente na obesidade, o paciente da obesidade que vai ser submetido ao tratamento cirúrgico da obesidade, ele já traz com ele uma quantidade grande de complicações já instaladas
e potencial para o desenvolvimento de outras complicações. Então, em matéria de número, não é fácil a gente determinar isso, mas posso dizer para você com muita tranquilidade, são poucas as cidades do Brasil hoje que teriam condições de fazer o que estão fazendo, isso que é o pior. Ou seja, tem pessoas sendo operadas em estruturas e por cirurgiões que ainda não têm uma condição para operar determinados casos. Eu acho que vai muito mais da humildade, da sensibilidade, do profissional de dizer, esse paciente não é para esse ambiente, precisa para um ambiente que tem uma infraestrutura e um treinamento melhor. Então, essa determinação não é fácil de ser feita. E essa é do médico, né? Essa é do médico, a ele que é o técnico, do médico. Responsabilidade do médico, né? Se eu estou numa cidade que eu não tenho condições, eu não devo fazer o procedimento. Não deve. Por mais habilitado que eu seja, né? Por mais titulado que você esteja, você foi, fez um treinamento em cirurgia da obesidade e participou de 10 operações. Será que isso já é o suficiente para eu submeter um paciente com 170 quilos, hipertenso, diabético, apneia do sono, gordura visceral grande, dislipidêmico, com pressão arterial de difícil controle, insuficiência cardíaca, será que eu já tenho condições para isso? Essa é uma manifestação difícil e depende da responsabilidade e eu acho que o médico é o principal divisor de águas em decidir sim ou não. Hoje, o médico que trata a obesidade, ele está ensinando ao seu paciente que a doença é multidisciplinar? Dá uma viajada nesse contexto panorâmico, metabólico de indicação para mim, por favor. Com certeza, as grandes equipes e as equipes que trabalham de maneira correta dentro desse ambiente, e vamos aqui deixar claro para todo mundo e lembrar a todos que cirurgia da obesidade não é uma especialidade médica, é uma área de atuação do cirurgião geral, do cirurgião do aparelho digestivo, mas quem hoje se considera habilitado para fazer isso tem que ter esse pensamento. A obesidade é uma doença multifatorial. Por ser multifatorial, nós temos que ter multi-especialidades envolvidas. Então, as equipes precisam sim ter essa sensibilidade e tem que prestar essa assistência ao paciente antes, durante e depois do tratamento cirúrgico. É muito difícil segurar isso tudo, é muito difícil mostrar isso tudo para os pacientes. Você acabou de dizer que até para nós é difícil, imagina para uma pessoa que não é médica, como ela vai entender que ela precisa seguir um padrão alimentar correto, que ela precisa ter a ajuda de outras especialidades para cuidar da sua obesidade. Então hoje está muito bem estabelecido isso e quem quiser fazer bem feito está cheio de informação, cheio de informação. Nós temos hoje um nível de consciência muito grande disso, que a decisão em fazer a operação não pode sair da cabeça só do cirurgião. Precisa ter a opinião do endocrinologista, do nutricionista, do psicólogo, do cardiologista, do pneumologista, porque nós temos que ter segurança em operar esses pacientes. Não é simplesmente operar. As técnicas cirúrgicas, hoje reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina, está muito bem protocolar, muito bem definida. Não existe dificuldade alguma para entender como se faz a operação da obesidade. Está muito bem estabelecido. Mas, de novo, depende um pouco de cada um de nós. Depende da sensibilidade de cada um do médico. Depende do médico olhar o paciente e entender que o paciente é o artista principal. O médico é o coadjuvante. Nessa história, nós não somos os artistas principais. E assim a gente pode estender isso a qualquer momento da medicina. O médico não pode estar soberano ao paciente, não pode ter uma conduta pensando nele. Tem que ter a conduta pensando no médico, no paciente. E se identificar uma pessoa obesa mórbida, com todas as consequências que a obesidade traz, mas ele não tiver um bom preparo, não opere. Ele tem a oportunidade de se preparar, porque um paciente obeso não operado tem uma chance para resolver o seu problema, que é a operação. Um paciente obeso e operado não tem mais chance de resolver a sua situação. Então nós precisamos ter muito critério, precisamos sim preparar muito bem os nossos pacientes, conscientizar ele de tudo o que ele precisa fazer, nós temos que fazer isso e depois pensarmos no tratamento cirúrgico. Ronaldo, eu acho que foi 3 ou 4 anos, eu fui numa abertura de um congresso de cirurgia de vocês, estava na mesa e depois da abertura ali numa roda conversando, eu escutei de uns 4, 5 especialistas da sua área dizendo que ainda havia uma divergência nas técnicas e que, eu escutei falar qualquer um número, tinha 18, 20 técnicas para se fazer cirurgia da obesidade e umas com umas vantagens, outros pontos, mas que ainda não havia um consenso concreto. Mudou isso de lá para cá? O que nós temos, as técnicas mais usadas hoje? Pela doença do paciente, pela obesidade dele?
Define um pouquinho aqui para mim. Mudou bastante. Hoje nós temos as técnicas que estão reconhecidas e definidas. Temos uma técnica, inclusive, que é hoje já considerada o padrão ouro para o tratamento da obesidade, que é o bypass gástrico. Para os menos relacionados ao assunto, é a redução do tamanho do estômago e um desvio intestinal associado na mesma técnica. Muitos países do mundo, nós, o Brasil inclusive, reconhecemos essa técnica como o padrão ouro para o tratamento da obesidade. Muitos profissionais fazem pequenas variações nessa técnica ou até grandes variações nessa técnica, mas elas não estão no nosso corpo de reconhecido dos procedimentos. Tá, eu tô lá, eu com meus 150 quilos, vou lá, você faz essa técnica em mim. Aí eu como uma colherzinha de arroz, de feijão, um pedacinho de carne, cai no meu estômago e dali o que acontece? Vai direto para o intestino delgado, jejuno. Jejuno. Não passa pelo duodeno? Não passa pelo duodeno. Então, a ação da bile, das enzimas pancreáticas ali pula. Vai acontecer mais abaixo do que habitualmente iria acontecer. Tá, aí ele chega num jejum, vamos falar assim para o meu público entender, as moléculas não chegam grandes, não chegam mal digeridas, como é que isso acontece? Vai iniciar o processo de digestão nesse momento. O jejum é capaz de resolver isso? É capaz de resolver isso. Sem uma alteração metabólica importante? Sem uma alteração metabólica importante, desde que siga os padrões normais de alimentação. E com isso eu vou perder peso? Vai emagrecer. Aí eu vou chegar num stand-up depois. Pronto, perdi meus 50 quilos. Ali uma manutenção, vamos falar assim, eterna, entre aspas, né? Uma coisa... Vida normal. Vida normal. A gente chama atenção disso. As pessoas não podem imaginar que vão fazer a operação da obesidade e a vida vai mudar ao ponto dela não poder mais levar uma vida normal. Isso é mito. A verdade é, se as pessoas entenderem muito bem o que precisa fazer para ter o melhor resultado possível, tudo vai dar certo. Se eu sou diabético, essa cirurgia é para mim também? Diabetes tipo 2 chega a resolver 95% dos casos. Diabetes tipo 2. Em quem você não faz essa técnica? Essa técnica tem uma certa limitação para ser feita em pessoas que tenham doenças gástricas importantes, graves, uma úlcera gástrica ou uma úlcera com suspeita de um câncer gástrico ou outras alterações da mucosa gástrica. Por quê? Aquele segmento de estômago, 90% do estômago, não vai mais ser possível realizar endoscopia digestiva para examinar ele. Você falou uma coisa que eu fiquei aqui pensando. Aí quem engordou não tem mais nem o que ele tem para ele? Então, hoje dentro da cirurgia da obesidade temos um capítulo chamado cirurgia revisional. O que seria isso? A cirurgia revisional, para todos entenderem, funciona como se fosse fazer uma revisão do seu carro. Ou seja, se você levar o carro para uma revisão e o teu mecânico apontar alguma peça que já não funciona ou prestes a não funcionar, troca-se. Se tiver tudo certo, não tem o que fazer. Então, na operação revisional, o que a gente tem observado em alguns casos? O estômago ficou grande na primeira operação. Tecnicamente, ela não foi bem feita a primeira vez. Então, a cirurgia revisional consegue refazer esta operação que chama-se bypass, ou ainda, se esse paciente foi submetido a uma gastrectomia vertical, que é a outra técnica já reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina, nós conseguimos, depois de uma gastrectomia vertical, realizar a cirurgia do bypass. Ou seja, nós estamos revisando o que um dia foi feito. O paciente foi colocado uma banda gástrica há alguns anos, que hoje já há muito tempo não se pratica mais, mas ela está no rol dos procedimentos. Sim. Mas os cirurgiões abandonaram essa técnica por ineficiência da técnica e hoje está se tirando essas bandas gástricas e realizando uma outra operação com resultado melhor. Tá. Bem, dentro do que você está falando das técnicas hoje, que você faz parte da Câmara Técnica do Conselho Federal de Medicina, o que nós temos aí Brasil afora hoje consagrado? Aberta, laparoscópica, robótica? A videolaparoscópica já consagrada. Consagrada, ok. Mas temos limitações em algumas cidades brasileiras para realizar a videolaparoscopia em ambiente SUS. Então, em alguns ambientes SUS, a técnica aberta ainda é a única opção para o cirurgião. Para o tratamento. Para o tratamento da Então, doença. o colega que está lá no ambulatório da obesidade, depois de passado por todos os critérios que o paciente passa, as avaliações pelo endócrino, pela nutricionista, pelo psicólogo, por tudo, o que tem para ele naquele segmento, lá no SUS,
é o colega fazer a cirurgia aberta. Por laparotomia. Com boa resposta, com boa segurança. A operação é exatamente a mesma. Se reproduz ela por videolaparoscopia ou por cirurgia de barriga aberta, ou mais recentemente, a utilização do robô como uma ferramenta a mais. Lembrando que o robô não veio para mudar a técnica, ele veio para trazer conforto, segurança, que está em amplo desenvolvimento. Alguns cirurgiões brasileiros já têm uma experiência fantástica, mais de 1.500 casos operados, mas ainda também é uma realidade restrita para poucos centros. Mas ainda vem os telefonemas. Dr. Carlos, meu tinha que estar pesando 65 quilos, estou com 90, mas não vou fazer a bariátrica. Vou pôr um balão, o que o senhor acha? Já ouvi falar que ele estoura, que ele dá peritonite, que ele complica, que o médico pode não conseguir tirar ele lá de dentro. Vamos falar para o nosso público que essa pergunta choveu aqui à vontade. Podemos até ter casos excepcionais para ilustrar esses exemplos que você colocou, mas é um procedimento seguro. Romper um estômago com o balão é algo que precisa acontecer no momento da colocação e as pessoas, de novo, estamos falando e levando em consideração que estamos nos referindo a profissionais bem treinados, bem orientados, qualificados, e isso é uma possibilidade raríssima, muito rara. A retirada do balão é a mesma situação, é uma retirada muito por um endoscopista treinado. Esvazia um CAF. Exato. Agora, pode acontecer deste balão, o balão romper dentro do estômago. Sim. Nós temos casos relatados assim, próximos de nós, em que o balão murchou dentro do estômago e com ele vazio ele tem facilidade de progredir pelo aparelho digestivo e aí então ele foi para baixo e levou uma obstrução intestinal porque em algum momento ele não passou por alguma área e aquilo promoveu obstrução intestinal. Então temos casos, inclusive a nossa equipe já operou um paciente que teve que fazer uma ressecção do intestino delgado porque houve a obstrução por um balão que esvaziou. Que se esvaziou e desceu. Existe uma profilaxia para isso, ou existe uma prevenção para isso, para a gente falar isso para todo mundo, que o balão, quando insuflado, se coloca um líquido azul dentro deste balão. Certo. O motivo é, caso o balão rompa, esse líquido azul transforma a mudança da urina, bem rapidamente, em questão de horas, a urina muda de cor, e então o paciente precisa estar orientado que se isso acontecer na urina... É um marcador de estouro. É um marcador e ele precisa voltar ao endoscopista rápido, porque o balão ainda vai estar dentro do estômago e fácil de ser tirado. Fácil de ser tirado, né? Exato. Eu queria trazer para você agora suas considerações finais de tudo que nós conversamos, fique à vontade. É um programa sem conflito de interesse, tá? Deixa aqui o telefone, o endereço do seu consultório, aquilo que você faz na sua vida privada, na universidade onde você está. Fique à vontade para você fazer teu encerramento aqui. Eu agora queria me desvestir da função de representar algumas sociedades, algumas entidades de classe como o Conselho Federal de Medicina e queria deixar uma opinião pessoal, que não é uma opinião endossada por nenhuma dessas sociedades, porque não tenho autorização deles para falar em nome deles. Então aqui vou falar aquilo que eu adquiri durante 20 anos trabalhando com a obesidade. É o Ronaldo que vai falar, o Dr. Ronaldo, né? Isso, 26 anos em cirurgia do aparelho digestivo, que eu faço 30 anos de formado agora em dezembro, desses quais 26 anos então já pós-residência atuando. O tratamento da obesidade, o cirurgião não veio para concorrer com aquilo que já estava pronto. Então, o endocrinologista continua sendo a especialidade responsável para tratar a obesidade. Perfeito. O cirurgião veio para andarmos juntos, o endocrinologista e o cirurgião. Ou seja, o cirurgião precisa ter a sensibilidade de que algumas obesidades ele precisa encaminhar ao clínico. O clínico precisa entender que alguns dos casos dele deve ser encaminhado ao cirurgião e esses casos, muitos deles vão ter a necessidade na sequência da atuação das duas especialidades. Então vai chegar um momento em que eu preciso do clínico junto comigo, num pós-operatório, onde o paciente voltou a ser obeso novamente e ele vai precisar do tratamento clínico novamente. Então eu queria, gostaria que nós que estamos envolvidos com o tratamento dessa doença hoje, tenhamos a sensibilidade de dizer assim, eu e o clínico somos parceiros, não somos concorrentes.
continua exatamente como sempre continuou. Agora, um tratamento a mais, que é para as obesidades severas. Quando você orienta a paciente volta um monte de paciente para trás com você. Lembrando sempre, Carlos, e a gente já falou sobre isso, que a nossa atuação é em prol do paciente. Exatamente. Ou seja, se nós optarmos por um tratamento ou pelo outro, sempre lembrando que precisamos escolher o melhor ao nosso paciente. Ele é o artista principal. Não só porque eu faço aquilo, vai ser aquilo. Exatamente. E só para acrescentar alguma coisa, e aí lembrando de novo, não estou aqui agora falando, é a minha opinião, e aqui gostaria de convidar e convocar os clínicos que trabalham com obesidade para cada vez mais nos interagirmos. Perfeito. E lembrando a todos que hoje, e você passou rapidamente, mas eu quero destacar a parte financeira. Nós temos drogas hoje que têm bons resultados no tratamento clínico da obesidade, mas não podemos esquecer que esses medicamentos que hoje estão no nosso ambiente têm um custo elevado, até para pessoas de poder aquisitivo bom, gastando ou tendo uma receita na mão que ele não consegue executar. Então, precisamos conversar, precisamos achar maneiras de ajudar esses pacientes. Não quero dizer que ele tem que ser operado por esse motivo, não, mas que o clínico tenha sensibilidade na hora que for fazer uma receita dessas drogas novas que estão à nossa disposição, saber quanto custa isso, porque isso depois não tem resultado e às vezes piora ainda mais a situação dos nossos pacientes. Bem, eu gostaria aqui, em nome do nosso presidente Gutenberg Fialho, presidente do Sindicato dos Médicos, presidente da FENAM, em meu nome, vice-presidente e secretário-geral da FENAM, Carlos Fernando, encerrar a nossa entrevista, que foi sensacional, Ronaldo, obrigado, foi esclarecedora, foi informativa em todos os níveis, ao colega especialista, ao colega médico, para todo esse Brasil e para você, que faz parte da nossa audiência. Obrigado, Ronaldo. Bom, mais uma vez agradeço o convite, parabenizo a iniciativa do sindicato. O meu nome é um nome público e não preciso aqui deixar nenhum telefone, mas é fácil de achar, a internet está cheia de informações nossas. Pode e eu estou à disposição até para aqueles que têm uma posição diferente do que eu acabei de conversar com você. Eu também estou aberto. E tem perguntas também, né? Que vão mandar. Como é que te acha então, Ronaldo? É @ibadbrasilia. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado.